No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em preparação para o Natal, nós estamos contando um longo conto de Natal, denominado Cantigas de Natal, que trata das histórias das principais canções de Natal do mundo inteiro e também sobre os 7 pecados capitais. E essa história, quem perdeu as outras, é narrada por um maestro que conta a história para as crianças que são cantoras, fazem parte do seu coral. E assim começa a história de hoje, cujo título é Cantiga da Humildade. O maestro disse: hoje eu gostaria de falar para vocês de uma das mais belas canções francesas, bem conhecidas no mundo inteiro. O título é Léonger dans nos campagnes, uma cantiga muito antiga, do século XVI. E o maestro disse: eu fiz a sua versão para o português. Ouve-se uma voz pelas campinas, cuja letra diz: ouve-se uma voz pelas campinas, anunciando Deus nasceu, e ressoa nas colinas um belo cântico do céu, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Percebia-se que o maestro tinha uma predileção pelas versões que ele mesmo tinha composto. Quando acabou de cantar, passou a relatar-nos como essa música foi capaz de abrir o coração de uma das crianças cantoras do nosso coral. E começou a narrar como isso aconteceu. A mãe de uma das crianças cantoras, uns dias antes da apresentação, havia rezado para Deus, dizendo: meu Deus, desde que meu filho Tarcísio entrou no coral, melhorou em muitos aspectos. Está mais disciplinado, aplicado, não só na música, mas nas outras atividades também, inclusive nos estudos. O que me preocupa agora é que foi chamado pelo maestro para ser o solista de uma das músicas e ficou muito vaidoso. Eu vinha notando que ele andava muito preocupado com a sua imagem, facilmente ficava eufórico com os elogios que recebia do maestro e abatido quando o maestro lhe dava alguma orientação para melhorar a sua interpretação. Tarcísio gravava a própria voz nos ensaios, para depois ficar ouvindo o seu desempenho. Por um lado, sei que fazia isso para melhorar a interpretação, mas tenho a impressão que às vezes ele ficava admirando a própria voz. Tarcísio é perfeccionista e treina até estar muito próximo da melhor performance. Sonha ser o melhor cantor do coral, mas exagera. Espera o reconhecimento do público, visivelmente busca o aplauso. Ultimamente tem falado muito de si, dos seus momentos de glória. No outro dia peguei mentindo, exagerando sobre os seus êxitos, seus sucessos. Agora ele está com mania de criticar-se, não porque mereça crítica, mas sim procurando elogio dos outros. Espera que lhe contradigam. Imagina se não está bem, está perfeito, está maravilhoso. Também tem se produzido demais para a apresentação. Fica admirando-se no espelho. Pode ser coisa da idade, mas acho que ele está passando dos limites. Onde isso pode parar? E aquela mãe rezava: meu Deus, ajude meu filho Tarcísio a cair na real e não ficar tão cheio de si. E Deus resolveu atender à súplica tão simples e sincera da mãe preocupada com a vaidade do seu filho. E para essa missão, escolheu o anjo dos contos.
Em nossa primeira apresentação de final do ano, Tarcísio ia fazer o solo exatamente de Ouve-se uma Voz pelas Campinas. E começou a interpretar a canção de Natal muito concentrado, totalmente imerso na música que entoava, cuja letra dizia, em outra parte: numa gruta pobrezinha, anjos cantam em louvor, e pastores fazem festa para saudar o Rei do Amor. Glória in excelsis Deo, glória in excelsis Deo. E ao entoar esses versos, ele percebeu estar cantando um hino de louvor, como faziam os anjos cantam um hino de louvor. E saudava o Rei do Universo, e enquanto cantava a parte que dizia Glória in excelsis Deo, que se repetia, ele se deu conta de que era essa a finalidade do canto, dar glória a Deus. Seria totalmente absurdo, portanto, se apropriar de uma glória devida a Deus. Nesse momento, o seu coração se abriu. E o anjo dos contos, que tinha sido convocado, não perdeu a oportunidade e ficou-lhe no coração uma seta da humildade. Quando terminou o espetáculo, as outras crianças do coral parabenizaram Tarcísio. Ele havia cantado como nunca, bem melhor do que em todos os ensaios. Tarcísio, um pouco confuso e impressionado, respondia: hoje eu cantei para Deus. E a mãe ouviu a resposta e ficou contente com a resposta, sentindo o santo orgulho do filho. E ao chegar em casa, depois de comer algo preparado pela mãe, Tarcísio foi para o quarto. Após colocar o pijama, percebeu que tinha perdido o sono, talvez pela agitação da noite, pelas emoções tão fortes que tinha vivido. Foi quando ouviu uma voz que lhe dizia: se está sem sono, por que não lê um pouco antes de dormir? E ele virou-se na cama em direção à voz, pensando ser do seu pai, e no entanto deparou com um anjo, que tinha na mão um livro que lhe entregava. Assustado, sem entender o que estava acontecendo, estendeu a mão para apoiar o livro. Mal segurou o livro, o anjo desapareceu. Tarcísio, ainda perplexo, olhou para a página do livro no qual o livro estava aberto e pôde ler o título da obra que estava ali: O Conto do Foguete Anotado, de Oscar Wilde. E depois de ficar olhando um bom tempo para o livro, resolveu lê-lo, pensando: que bom esse anjo, deu-me um livro para me distrair e assim pegar no sono. No conto de Wilde, os fogos de artifícios ganham vida e conversam entre si. Um dos fogos de artifício, conversava com outro, um busca-pé, contando vantagens das suas capacidades. Gabava-se de ter sido feito para brilhar e abrilhantar a festa de casamento de um príncipe. Como afortunado é o filho do rei, observou. Casar no mesmo dia em que eu serei lançado. Realmente, se isso não tivesse sido arranjado de antemão, não poderia ter lhe saído melhor. Os príncipes sempre têm sorte. Santo Deus, exclamou o pequeno busca-pé, sempre julguei que era o contrário, que seríamos postos em ação em honra do príncipe. E o outro dizia: talvez seja assim para você. Comigo é diferente. Eu sou um foguete notável. Tarcísio começou a rir, pensava: que ridícula a atitude desse foguete, pensar que é o dono da festa e não apenas um elemento a mais para tornar a festa mais bela. Novamente ouviu a voz do anjo que dizia: você acha ridícula essa atitude? É o que você faz. Sempre atribui a si mesmo uma importância que não possui. Eu não sou assim, reagiu Tarcísio. O anjo contestou: não era você quem ontem mesmo pensava que sua voz não estivesse bem, ou que se você acordasse com gripe, todo o espetáculo ficaria prejudicado, arruinado? Tarcísio ficou envergonhado ao perceber que o anjo conhecia os seus pensamentos mais íntimos. E o anjo o animou: continua lendo o conto.
E Tarcísio, seguindo a indicação do anjo, prosseguiu. E no texto, o foguete notável, né, dizia: suponhamos, por exemplo, que alguma coisa aconteça comigo nessa noite. Que infortúnio não seria. O príncipe e a princesa jamais se tornariam felizes. Toda a vida de casados deles estaria arruinada. E quanto ao rei, não sei se ele suportaria tal infelicidade. Realmente, quando me ponho a refletir sobre a importância da minha posição, sou quase que levado às lágrimas. E por ser emotivo, chorou, diz o conto. O menino riu novamente com a reação do foguete, mas ao mesmo tempo se ruborizou, porque viu refletida no foguete as suas próprias pretensões. E agora ele tinha vontade de continuar lendo o conto para descobrir o que levava a reagir assim. E leu então o conto que dizia: chegou o momento do espetáculo pirotécnico do casamento. Foi realmente uma soberba exibição. Me desculpa, mas vou ler o conto que é assim mesmo, né? X, né? Começou a roda Catarina, à medida que girava, pum, 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 começou a vela romana, depois o busca-pés dançaram por todo lado, pum, pum, responderam os petardos, achando tudo aquilo muito divertido. Todos conseguiram grande êxito, exceto o foguete notável. Estava tão úmido por ter chorado que não conseguiu pegar fogo. Mesmo assim, não perdeu a pose. Creio que eles me reservaram para alguma ocasião ainda mais importante e melhor. É isso, sem dúvida. E novamente Tarcísio riu, agora mais de nervoso. Sabia perfeitamente que ele sempre esperava uma ocasião em que pudesse brilhar mais do que os outros. E continuou sem jeito a leitura do conto. No dia seguinte, os trabalhadores vieram varrer o pátio. O foguete pensou que se tratasse de uma comitiva que vinha visitá-lo. No entanto, foi desprezado. Ó, gritou um dos trabalhadores, que foguete imprestável! E atirou por cima do muro para dentro de um fosso. Foguete imprestável? Foguete imprestável, pensou o foguete. Impossível. Foguete notável. Foi isso que o homem quis dizer. Imprestável e notável é muito parecido, só parecido. De repente caiu na lama. Né? O anjo do conto disse a Tarcísio: você também é assim, não perde a pose. Mesmo que faça um fiasco no ensaio, ou mesmo numa apresentação, não aceita os seus erros, não aceita as correções. Tarcísio estava quase desistindo de ler o conto, mas o anjo insistiu que continuasse. O foguete estava jogado na lama quando apareceram os meninos procurando uns gravetos para fazer uma fogueira. Olha, disse um dos meninos, olha esta vareta do lixo. Como será que veio parar aqui? Vareta do lixo? Impossível que ele tenha dito isso. Deve ser vareta de luxo, não de lixo. Foi o que ele disse, vareta de luxo. É uma expressão bastante elogiosa. E os meninos montaram uma lenha, colocaram o foguete junto, e uma chaleira com água para ferver. E o foguete começou a dizer: isto é magnífico. Eles vão me soltar em pleno dia, para que toda a gente possa ver-me. Né? Enquanto isso, os meninos dormiram, esperando a água ferver. E o foguete disse: agora eu vou subir. Estirando-se, impertigando-se todo, sei que subirei mais alto que as estrelas, mais alto que a lua, muito mais alto que o sol, é delicioso, subirei sem cessar, que sucesso eu sou. E subitamente começou a sentir uma sensação de formigamento. Agora eu vou explodir. Incendiarei o mundo todo, farei tal barulho que ninguém falará de outra coisa durante o ano inteiro. De fato explodiu, mas ninguém viu, ninguém ouviu, nem mesmo os garotos que estavam dormindo. Só um ganso se assustou com a vareta do foguete que caiu nas suas costas. E o foguete dizia: eu sabia que causaria grande sensação. E extinguiu-se. Ao ler esse conto, o garoto cantor, Tarcísio, se deu conta do ridículo do conto, né, da atitude do foguete notável, que era a sua atitude também. E começou a combater a sua enorme vaidade. Começou a dar graças a Deus pelos talentos que tinha, pela oportunidade de estudar música.
de participar do coral, um coral formado de outras crianças com vozes tão afinadas e melodiosas quanto a sua, algumas talvez mais bonitas que a sua, e começou a pensar que ele devia prestar com a sua voz um serviço à música, importar menos consigo, mas com a mensagem de Natal que ele levava às pessoas. E a partir daquele momento começou realmente a cantar, principalmente para Deus, embora nunca tenha sabido disso, tenha falado disso antes. Ninguém tenha sabido disso. Um bom exemplo ele deu para os seus colegas, né, que também estavam ficando vaidosos. Notaram a mudança do Tarcísio. E nas demais apresentações do ano, sempre se emocionava ao cantar o refrão da canção que dizia Glória in excelsis Deo, Glória in excelsis Deo. E aquela história contada pelo maestro Oswaldo, né, tocou o coração de muitas pessoas que estavam ficando vaidosas, soberbas, e ajudou a todos nós. Depois o maestro vai contar uma história de um Natal que ele chamou Luso Brasileiro. Foi um ano que ele só cantou músicas portuguesas ou brasileiras. E contou a história das principais músicas portuguesas. Eu hei de ir ao presépio, O Menino Está Dormindo, Alegre-se os Céus e a Terra, O Natal de Elvas. E pedimos que o maestro interpretasse alguma delas e contasse a história de quem tinha se convertido ao ouvir aquela canção. E ele, imitando o sotaque português, disse, pois não, e começou a narrar a história. E disse, quem provocou essa conversão foi o membro da diretoria de uma grande empresa, que rezava pelo presidente da empresa. E rezava assim, meu Deus, mais uma vez eu gostaria de pedir pelo seu Vitor Augusto, pois o ambiente entre os membros da mesa diretiva está cada vez pior, devido à sua postura nas nossas reuniões. Sabemos que ele levantou a empresa e que tem muita experiência no ramo. Tem ainda o mérito de não ter se acomodado, continua tendo ideias geniais para a melhora da empresa. No entanto, parece que pelas suas conquistas ficou com o rei na barriga. E com isso cria um ambiente desagradável com todos os membros da diretoria. Uma reunião só corre bem quando todas as suas opiniões e todas as suas sugestões são acatadas. Ou seja, quando pensamos como ele. Se alguém discorda de alguma das suas opiniões ou rejeita algum ponto das suas sugestões, ele se revolta, encarando essas atitudes como uma ofensa pessoal. No melhor dos casos, despreza olimpicamente as opiniões alheias, fazendo de conta não as ouvir. Quase sempre passa a ridicularizar a ideia contrária à sua, ofendendo quem defende as ideias com frases do seguinte tipo: que absurda a sua consideração, pense melhor do que você está falando, quando não passa para agressão, dizendo que ideia, né, burra. Você não tem experiência ainda nesse assunto. E se a pessoa atacada se defende ou defende a sua ideia, aí ele passa a ofensas mais diretas, partindo até para injúrias pessoais. Mesmo quando alguma ideia sua, anteriormente dada, ao ser colocada em prática, não dá o resultado esperado, ele não abaixa a crista. Nunca quer dar o braço a torcer. Sempre a culpa está nos demais, que não fizeram exatamente como ele disse, que fizeram um pouco mole, que somos incompetentes. Parece que tudo que o Vitor diz e faz é mais correto, mais interessante do que aquilo que os demais dizem e fazem. E isso até nas coisas mais insignificantes. Seu Vitor está tão cheio de si que se nega a fazer determinados trabalhos, que julga-se indigno da sua posição, que todo mundo faz. Além disso, acaba desprezando praticamente todas as pessoas que ocupam um cargo inferior ao seu na empresa. E como ele é presidente, ele despreza todo mundo. Meu Deus, dizia aquele homem, peço que o ensine a trabalhar em equipe.
que aprenda a delegar tarefas, pois ele é muito receoso em confiar algo aos demais, pensando que ninguém fará tão bem quanto ele. Que caia na real, percebendo que, por melhor que seja, não é um semideus. Deus não ouviu com agrado aquela oração, porque notou que estava impregnada de impaciência, de mau humor, que também tinha muito de orgulho naquela oração. Mas como se tratava de uma oração justa, resolveu atendê-la. Aí convoca um outro anjo, o anjo das festas de fim de ano, para que solucionasse o problema. Então continua a história do Vitor Augusto. Aconteceu, que nas semanas que antecederam o Natal, Vitor ficou mais tempo no escritório da sua empresa, no centro de Curitiba, que está localizada próximo ao Palácio Avenida, onde é a apresentação de Natal. E quando saiu do trabalho e ia dirigir-se ao estacionamento, deu de cara com uma multidão que não dava para atravessar, que estava à espera da nossa apresentação. Porque estava difícil a locomoção, ele resolveu parar para assistir o espetáculo que estava para começar. E começou a se emocionar com as músicas portuguesas, porque o seu pai era português e cantava muitas vezes as canções de Natal para ele. E quando ouviu a música Alegre os Céus e a Terra, ficou impressionado, porque dizia, entre outras coisas, vinde adorar o menino. E ele notou que era uma atitude humilde de adoração, de louvar com os céus e a terra a Deus, de prostrar-se diante de Deus. E ele começou a considerar a humildade de Jesus, que sendo Deus, aquele que governa o céu e a terra, como diz a música, se fez filho de Maria, se deixou colocar umas palhas, e muito comovido, voltou para casa pensativo, só que antes o coração dele se abriu, e aquele anjo, das festas do fim do ano, acertou aquela seta também de humildade. E foi elaborando uma estratégia que usaria na festa de fim de ano, na empresa do senhor Vitor, para que ele mudasse de atitude. E foi assim mesmo. Na festa, o senhor Vitor ia passando de grupo em grupo, cumprimentando as pessoas. Não que ele se importasse, considerasse as pessoas, mas ele queria deixar claro a todos que ele era o dono da festa, que ele era o dono da empresa. E em quase todas as rodinhas, depois que ele passava, todos comentavam da sua arrogância, do seu orgulho. Em determinado momento, uma banda que foi contratada passou a cantar uma música muito antiga, chamada A Banca do Distinto, de Billy Blanco. Como a música não era boa para dançar, as pessoas prestaram mais atenção na letra. Seu Vitor também. E para surpresa de todos, principalmente do Vitor, a letra era praticamente uma censura divertida às suas atitudes. A letra dizia: não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Para que tanta pose, doutor? Para que esse orgulho? A vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada. Depois fica por perto esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, melhor o tomo do coco afinal. Todo mundo é igual, Todo mundo ria da letra, menos o Vitor, que se sentiu retratado, ridicularizado Mas mesmo assim não perdeu a pose, continuou passando de rodinha em rodinha para cumprimentar o pessoal. Ao chegar num determinado grupo, o pessoal ficou quieto. Ele chegou, o pessoal ficou quieto. E Vitor ficou inquieto com aquilo. Ele falou assim: não interrompa a conversa, por favor. Do que vocês estavam falando? Um funcionário respondeu-lhe: chefe, estávamos contando piadas. Mas como não sabia se o senhor ia gostar, paramos. O senhor gosta de piada? Gosto sim, mas não de piada baixaria, dizia ele, já dando bronca. Imagina, chefe, nós estamos contando piadas inocentes. Vitor então disse: pois continuem contando. O funcionário já estava solto, porque já tinha bebido umas e outras, e contou: vocês conhecem a piada do filho que queria ser como o pai? Não, responderam todos. Pois bem, um pai estava conversando com seu filho. O filho lhe disse: pai, quando crescer, eu quero ser como o senhor. O pai ficou todo orgulhoso. Que bom, meu filho,
mas em que coisa você quer ser igual a mim? Ser bonito como eu? E o filho respondeu, não, papai. Ser inteligente, bem-sucedido como seu pai? O garoto respondeu, não, papai. Ser forte e esportista como seu pai? Não, papai. Olha, então me diga, por que você quer ser como eu? O menino respondeu, quero ser como o senhor para ter um filho como eu, né? Dizia o menino. Todos riram. Vitor também, né? Mas ficou profundamente humilhado, pois percebeu, né, que pela forma que as pessoas riam, que havia uma segunda intenção naquela piada, atingi-lo. E o pior que tinham conseguido. Um outro funcionário então disse, eu tenho uma história, essa é real. Todos sabiam que não era real, né? Mas entraram no jogo, né? E ocorreu num bar na beira de estrada, em que um certo viajante parou, né? Ele chegou ao balcão e foi pedindo ao comerciante, me dá um copo de cachaça e um pedaço de queijo. O comerciante tratou de servir a cachaça e foi justificando, desculpa, freguês, mas queijo não tem. O viajante reagiu violentamente, como não tem queijo? Eu estou vendo um pedaço naquela prateleira. O comerciante falou, não, aquilo não é queijo, é sabão. De jeito nenhum, eu enxergo bem e vejo que aquilo é queijo. Não, não é queijo, né? E o dono do bar insistia que se tratava de sabão, até que o homem insistiu tanto que aquilo era queijo, que ele falou, então toma o queijo, né? E pegou uma faca, cortou um pedaço do sabão, entregou ao teimoso viajante, que tomou um gole de cachaça e colocou o sabão na boca, né? E foi mastigando, engolindo um pedaço, claro, com dificuldade. E, apesar das caretas que fazia, o dono do bar disse, agora me diz, é sabão ou não é? E o viajante passou a mão no rosto, disse, tem um gosto horrível, mas é queijo, né? Dizia ele, né? A piada até que não tinha tanta graça, mas ao ser contada para o teimoso do Vitor, ganhava aos olhos de todos uma graça impressionante, todos riam pra caramba, né? E sem graça, o seu Vitor se despediu, com a desculpa de que ia para uma outra roda de funcionários, cumprimentados. No entanto, começou a pensar como dar um troco naqueles funcionários abusados, né? Até mesmo em despedi-los, porque encontrava-se com seu orgulho ferido. Eis então que o anjo das festas começou com uma conversa com ele, que ele pensava que era a voz da sua própria consciência. E dizia ao anjo, por que você vai prejudicá-los se eles têm toda a razão? Razão? Eles me humilharam na frente dos demais. E o anjo não cedeu, disse, e você? Quantas vezes humilha as pessoas na frente dos demais? E não é nenhuma mentira o que eles disseram. Não seria o caso da primeira vez na vida você dar ouvido ao funcionário seu? Vitor foi embora da festa sem despedir de ninguém, já dentro do carro começou a chorar como nunca, porque estava com o orgulho ferido, né? Depois, aquele choro foi mudando, e ele foi tomando consciência do tamanho do seu orgulho, e começou pela primeira vez a sentir dor pela forma que tratava os demais. E aqui aconteceu a mudança, como mudou o ambiente profissional, né? Depois daquele dia, antes de dar a sua opinião nas reuniões, perguntava a opinião dos demais, começou a analisar razões apontadas pelos outros, muitas vezes mudando de parecer, sem constrangimento, às vezes afirmava, quando cheguei à reunião pensava de outro jeito, mas vocês me convenceram, mudei de parecer ao ouvi-los, chegava a elogiar quem propunha uma boa ideia. E quando alguém propunha uma ideia que não era boa, não caía mais matando, como sempre fazia. E o membro da diretoria que tinha rezado para aquele homem notou, né, a grande mudança na sua vida. E a partir de então já não rezava mais, né, para o seu Vitor, mas pelos outros que também tinham outros defeitos. Então assim termina essa parte do conto. Claro que depois cada um tem que pensar no conto, de tudo que foi narrado aqui, né? Mas que mostra
algumas atitudes, né, de soberba, né, de vaidade. A soberba se manifesta em 3 coisas na nossa vida, né? O que é soberba? Um amor elevado a nós mesmos, e por esse amor elevado a nós mesmos, nós temos reações de vaidade, de egoísmo e de orgulho ferido. Então nós temos que combater uma tendência muito forte que nós temos, né? E procurando ser humildes, crescendo em humildade, né? Para poder valorizar os outros como filhos de Deus, né? Reconhecer que todos os talentos que nós temos vêm de Deus e agradecer esses talentos, né? E procurar assim colocar-nos no nosso lugar para saber admirar também os demais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.